Olá, sejam muitos bem-vindos aqui ao Bom da Notícia e ao podcast O Cast do Bom. Hoje começando com o Sem Roteiro, comigo, Júlia Panosso. E, gente, para esse primeiro momento, um assunto muito, mas muito polêmico. E um segundo ponto, uma convidada especial. Doutora Dulcilone, psicóloga, especialista aí no tratamento com a família. Dulce, que prazer ter você aqui conosco. Muito, muito, muito obrigada e mais ainda prazer de poder abrir esse podcast, esse programa nosso aqui, o Sem Roteiro, com você, que já é minha conhecida há muito tempo, foi minha psicóloga, foi psicóloga da família e agora está aqui como entrevistada nossa. É um prazer muito grande ter você aqui. Tá? Muito obrigada de coração. E o nosso assunto, gente, que assunto polêmico, hein? É um assunto que quando abrem a boca para falar na internet, não tem como, né? Sogras e noras. Essa guerra fria, indireta, direta, dependendo da situação, é complicado. Quem tá certo, quem tá errado, tem certo e errado? Vamos descobrir hoje com a doutora Dulce. Obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa, Dulce. Júlio, o prazer é meu de estar aqui. Você é uma querida para mim, você Obrigada. sabe. Nós Não vai estamos, fazer chorar. então, expressando emoções, né? Exatamente. Você é maravilhosa, você esteve comigo nos últimos anos, tem me acompanhado nesse processo de crescimento profissional e eu te acompanhado no seu processo também. Estou feliz demais por você estar aqui, porque você merece. Obrigada. E isso é só o começo, Amém, você amém. vai decolar. Amém, amém. Mas que assunto polêmico, né? Esse assunto é um assunto que dá o que falar sempre, né? Principalmente agora, com Ilhados com a Sogra, né, o programa, ficou ainda mais evidente algumas situações e a gente vai falar sobre isso, porque a questão não é quem está certo e quem está errado, mas quem precisa de terapia para se tratar nessa situação, né, ou para se ajudar ou para ajudar a pessoa ali, o contexto, enfim. Para a gente começar, Dulce, tem certo e errado nessa história? Até onde vai o limite de cada uma? Júlia, infelizmente, eu não tenho sogra. Infelizmente, existe aí, né, um ditado popular que diz que feliz Adão, que não tinha sogra nem caminhão, porque diz que os dois dão muito trabalho. Trabalho. Mas eu não tive sogra, né? A minha sogra faleceu, meu marido ainda era muito jovem, mas as minhas cunhadas dizem que ela era maravilhosa. E eu penso que esse deveria ser o discurso da maioria das noras, mas é uma pena que não seja, né? Então, não existe uma pessoa certa e uma pessoa errada. Existem pessoas diferentes, com necessidades diferentes, que têm visão de mundo diferentes e estão tentando se adaptar ao novo momento. A mãe vendo o filho sair de perto dela e a mulher, a esposa, a namorada, tentando conquistar esse homem. Então, é uma rivalidade, é uma disputa, mas nós vamos falar sobre isso. Vamos ter bastante tempo para discorrer sobre esse assunto. Dulce, é importante a gente frisar que aqui, né, inconsciente, quando a gente fala de sogra e nora, já vem à cabeça a sogra sempre a mãe do homem, né? Mas também tem muitas sogras mães das mulheres que dão trabalho também, né? Assim como tem muitas mulheres também, as esposas que também dão trabalho. Então, não é só um lado, aqui a gente não está defendendo o lado, não, tá? É importante frisar isso, né, Dulce? É verdade, Júlia. É muito difícil um casamento ir adiante quando um dos dois é casado ainda com a mãe ou com o pai. Se ele está casado com a mãe. Ai, Dulce, como isso é incesto? Se ele tem uma ligação emocional muito forte com essa mãe, se a mãe não conseguiu romper esse cordão umbilical, e se esse filho já não percebeu que o cordão ainda está presente e não conseguiu romper também, ou com a mãe, ou com o pai, que seja, não dá para levar um casamento a três. Casamento é só a dois. E nesse contexto, como entender os limites de cada um? Ou seja, nesse caso, o limite quem dá é o cônjuge. Seja ele quando a mãe do homem atrapalha, é o homem que dá esse limite. Mãe, é só até aqui. Agora quem reina na minha casa é a minha esposa.
Ou e quando é a mulher também, mãe, é só até aqui, né? A partir daqui é eu e o meu marido, como trabalhar isso, até onde vai e como entender esses limites. Esses limites, quando a mãe ou o pai, os sogros, não têm maturidade para entender que esse filho ou essa filha já está em outro relacionamento, que não mais esse relacionamento de mãe e filhos, se ela não entende, quem fica responsável realmente é o filho ou a filha. Mas esse filho ou essa filha vão precisar enfrentar a culpa, porque essa mãe vai se sentir traída ou esse pai vai se sentir traído, porque se é uma relação a três, alguém vai ter que ser excluído. E é claro que tem que ser a mãe ou o pai, porque algumas mulheres também ficam casadas com o pai, aliançadas com o pai, e não conseguem levar adiante um casamento. E em qualquer momento ela não se dá o direito, não se permite levar um relacionamento e amadurecer, porque o modelo que ela tem é daquele pai. Aquele pai que foi pai e não marido. Aí ela fica comparando pai com marido, nunca aprova esse marido e acaba se separando e voltando para a casa do pai. E existem sinais antes do casamento que é importante a gente olhar, por exemplo, o casal fez um plano, enquanto namorados ali, um plano de guardar dinheiro, um plano de fazer uma viagem, enfim. E aí, de repente, alguém dos dois ali contou para a mãe, para o pai, e aquilo já muda. E quando volta o assunto, já volta diferente. Olha, minha mãe deu essa ideia, meu pai trouxe isso, tananá. Isso é um sinal, por exemplo, que tem ali uma dependência emocional dessa mãe, desse pai, que pode respingar no casamento e futuramente aí trazer essas consequências, chegando até inclusive a uma separação, por exemplo? Tem sim, Júlia. Existem muitos sinais. Mas no momento do apaixonamento, quem que vai querer saber de sinais? O apaixonamento vai durar ali 1 ano e meio, né? Depende do casal. E hoje, eu vou falar igual velho, embora eu não seja velha. No meu tempo, mas, né, no meu tempo, existia paquera, namoro, noivado e casamento. E todo esse processo levava um tempo. Cada família definia o tempo que levaria. Hoje não, eu tenho atendido no consultório casais que com 15 dias que se conheceram vão morar juntos, queimam toda a etapa, não tem tempo de se conhecer e não vão prestar atenção nos sinais. Esses sinais vão ser vistos, mas durante o processo. Não há problema nenhum, sugestões do pai, sugestões da mãe. Olha, meu filho, e se você fizesse assim? Mas isso não é uma imposição. Um dos sinais que fica fácil perceber é quando a mãe ou o pai começa a reclamar que ele não passa tanto tempo em casa, por que que ele está saindo muito, agora você não nos dá atenção mais. Já começa a sinalizar por aí. Quando o noivo, a noiva, o namorado, a namorada, tem que convencer os pais que agora ele tem outro estilo de vida. Sendo que os pais deveriam se alegrar, poderiam e deveriam se alegrar pelo filho estar constituindo uma nova família. Não significa que ele vai abandonar a primeira, mas que ele vai evoluir, passar para a próxima fase da vida dele. E os pais já não serão tão importantes na vida dos filhos. E é essa dor de não serem tão importantes na vida do filho que a mãe ou o pai não aguenta. E isso se dá por qual motivo? Esse pai ou essa mãe que tem essa dor, ele foi, por exemplo, um pai ou uma mãe ausente na infância dessa criança, e aí, por exemplo, agora que ele está com tempo, vamos dizer assim, ou alguma coisa, ou ele vê o filho crescido, ele fala assim: agora é a hora de eu me portar como uma verdadeira mãe, como um verdadeiro pai. Compensar.
compensar exatamente? Seria isso um dos motivos? Pode ser isso também. Mas também pode ser aquela mãe, aquele pai que entende. São culturas familiares. Veja bem, tem famílias que os filhos têm que almoçar na casa do papai e da mamãe todo domingo. Senão a pressão da mamãe sobe, o papai passa mal, a mamãe liga brigando, né? Eu sei que quem está me ouvindo já está se identificando aqui, Exatamente. sabe? Liga cedo, já fala, vou fazer o seu prato preferido. Já liga seduzindo o casal, seduzindo a família a vir para casa. Nem que não venha por eles, mas que venha pela comida. E quem que não quer encontrar comidinha pronta no domingo, né? É muito bom, né? Exatamente. Mas o casal não tem essa liberdade de resolver comer no restaurante, com os amigos, ficar em casa, fazer outro programa, a não ser ir na casa dos pais no domingo. É como se eles se sentissem na obrigação. E quando eles não vão, eles se sentem culpados de não terem ido. Então, existem muitos motivos. Existe, sim, talvez os pais que trabalharam muito e agora quer resgatar o que não puderam viver. É importante que os pais saibam que aquilo que faltou aos 10 anos de idade, aos 20 não dá para repor. Não dá. É time, é tempo, é hora. E é triste falar isso para alguns pais, sabe? Aquela mãe que nunca pôde dar um tênis caro para a filha com 15 anos. Aos 30, ela começa a dar tudo para a filha para compensar o que ela não pôde dar na infância. O tempo foi. E não dá mais para recuperar o que foi. Agora tem que viver como aquele tempo, como uma filha que tem 30, como uma filha que está casada, como uma filha que tem que ser respeitada. Então, como é que fica essa questão? Quem está em casa fala assim, mas se eu quero dar, né? Eu estou dando, é um presente. Tem essas questões. A gente vai, né? Pode pegar pessoas pensando nesse sentido. Mas eu tenho condições, eu quero. O que isso pode interferir num relacionamento, por exemplo? Essa quantidade exagerada de presentes, de mimos para os filhos pós 30 anos. Presente é maravilhoso. Depende da motivação. Os pais estão num momento que já se aposentaram, já construíram uma história, já pode dar uma casa de presente, já pode dar um carro, sem problema. Pode pagar outras coisas para os filhos, sem problema. A questão é, os filhos vão ficar endividados com esse pai emocionalmente por conta dos bens que ganham? A questão é a dívida emocional. Para quem está em casa, Dulce, isso é muito importante. Os filhos vão ficar endividados emocionalmente com seus pais. Olha essa frase, gente. Como é isso? Como acontece isso? Dar esse presente, por exemplo, é um exemplo disso. Olha, é como se você fosse minha filha e eu te dou uma casa de presente. Você não pode me contrariar. Você tem que vir à minha casa almoçar todos os domingos. Se eu ficar doente, você tem que vir cuidar de mim. Você não pode ir embora da cidade. Você não pode fazer o curso que você quer, porque você está endividada comigo. Você tem, então, um débito. Porque eu te dei algo muito valioso. Então, agora, eu tenho domínio sobre você. Que tipo de pai e mãe foram essas pessoas na infância para que elas, de repente, se tornassem adultos tão possessivos com seus filhos? Reflete isso ou não? Reflete. Como alguns dizem, eu não concordo muito, porque eu sou de uma abordagem da psicologia mais interventiva, mas alguns dizem que a psicologia é a ciência do depende. Né? Tudo tem um porquê e um depende. Pode ser que essas mães e esses pais sofreram ausência de pais, sofreram escassez emocional e querem compensar na vida dos seus filhos. E tudo o que é demais fala de uma falta. Todo exagero fala de um buraco. Então, se eles querem dar muito amor para esses filhos,
Possivelmente eles estão tentando trabalhar com a própria escassez de atenção, buscando a atenção dos filhos. Quando a gente tem, por exemplo, casos como é de uma amiga, que é de uma amiga, tá, gente? É um caso de uma amiga que ela com a sogra se dá extremamente bem, mas a cunhada, né, no caso a concunhada dela então, que é a esposa do irmão do marido dela, tem problemas seríssimos com a sogra. Ou seja, a mãe ali escolheu um filho para falar, não, é esse aqui que é o meu. Respinga no filho preferido, por exemplo, ou às vezes no estilo da pessoa que ela não gosta. Por que existem casos assim, doutora, onde uma é extremamente abraçada, as duas têm a mesma função, são noras, mas uma é extremamente abraçada, que é o caso dessa minha amiga, em compensação, a cunhada dela, a cunhada dela já sofre com isso, né? Já tem esse atrito. O ideal é ver as características. Como é que começou esse relacionamento? Quais foram as primeiras impressões desse relacionamento? Como era a relação dessa mãe com esses filhos? Né? Pode ser assim, não vou falar sobre mãe narcisista, mas vou falar sobre mãe narcísica. Porque narcísicos todos nós somos. Nós somos narcísicos. Nós gostamos de elogio, nós gostamos de estar bonito, nós gostamos de coisas boas. Agora, o narcisismo que está muito em moda aí que é um problema, né? Então tem que saber o que foi, como foi essa relação. O porquê que essa sogra discrimina essa nora e o que essa nora faz também com essa sogra que possa trazer essa forma de relacionamento. Porque se são dois a se relacionar, um só não é responsável. A responsabilidade é dos dois, das duas no caso. Tem que entender o que acontece. Entender. Vocês entenderam, gente, como é difícil? Então quer dizer que tudo depende de uma certa forma de como foi esse primeiro contato. Também. E tem aquela coisa, por exemplo. E do que aquele filho significava na vida da mãe. Vai que seja um filho que veio logo após a perda de um, que a gente chama de filho arco-íris, a criança arco-íris, né? Que depois de um luto, de um bebê, nasce outra criança. Então vai saber a função que aquele filho teve na vida daquela mãe e chega alguém Pra e tirar. rouba, né? E talvez essa nora, por ser mais jovem, não tenha sabido lidar com isso, não se sabe qual é a cultura da família dessa nora. Pode ser que na família dessa nora, sogras e noras não se dão bem, são inimigas. Então, para ela é estranho chegar perto de uma sogra amiga. Então, às vezes, o atrito está indireto, inconsciente ali, porque não é isso que eu não aprendi assim. Então, tudo que ela faz, que é algo que na cabeça dela ela faz para outra, que também é bom, seria isso. No caso, para essa que tem a cultura do opa, tem que ter briga, porque é uma cultura, né? Eu acho que assim, é muito raro, na verdade, o raro é a sogra e a nora serem amigas. Eu sou amiga da minha nora. Na cultura, né? Culturalmente falando, é algo que é errado, é como se fosse errado, não pode. É. Né? Então, porque assim, estão competindo pelo mesmo homem. Na verdade, não há uma competição, há uma complementaridade. A mãe trouxe o filho até aqui, é literalmente como na cerimônia de casamento. Aí entrega o filho e a outra segue. E a mãe fica feliz, porque o filho, com a sua parceria, né, de menino ou menina, seguir a vida, ter alguém para seguir a vida, porque em algum momento ela vai sair dessa terra. Ela não vai estar nessa terra mais. E esse filho vai ficar sozinho? E tem que lembrar de uma coisa: a parceria daquele filho ou daquela filha tem algo que a mãe não pode dar. exatamente. E o que seria isso, Júlia? A questão da relação, agora você me pegou. Para mim foi sexo, amor. Exato. Sexo. Né? Exatamente. Mamãe não pode dar sexo para filhinho ou papai para filhinha. Então aquele filho e aquela filha estão crescendo.
Eles vão para a vida. E nós, mães e pais, a teoria da mãe suficientemente boa, você já conhece, que eu já te Já. falei. A teoria da mãe suficientemente boa. Quanto menos meu filho precisa de mim, Melhor. melhor mãe eu fui. Quanto mais meus filhos precisam de mim na vida adulta, não na infância, que na infância a criança é dependente, na adolescência são dependentes. Depois da vida adulta. Então, quanto melhor mãe eu sou, menos meus filhos precisam de mim. Mas e aí, Dulce? Eu sinto saudade, eu sou mãe. Eu tenho que saber lidar com a minha dor dos meus filhos não precisarem de mim. Eu sou mãe de 2 e avó de 3. E os dois moram longe. Uma na Inglaterra e outra em Querência. São as paixões da minha vida. Né? Os 3 netos, os 2 filhos, genro e nora. Nós nos damos super bem. A minha nora é minha amiga. A gente se liga e fala, eu te amo, eu também te amo. A gente se ama. Ai, fiquei emocionada. Pode chorar. Pamela, Ricardo. Mas eu tenho que dar conta de lidar com a dor dos meus filhos irem. Porque esse é o ciclo da vida. E isso, como é sistêmico, como eu lido com isso, meus filhos vão lidar com os filhos deles também. Exatamente. E é uma situação que a gente se pega muito, né? Hoje a mídia em si, até pregações, padres, pastores, eles falam muito sobre a família, não só nesse contexto, porque as famílias em si só hoje não deu certo, tchau, obrigado. E eles falam muito dessas interferências e tem um vídeo rolando na internet que eu achei muito interessante, doutora, que é um padre, um pastor, ele pontuando que a grande maioria das mães de meninos hoje estão fazendo com que esses meninos cresçam meninos e não homens. Né, é o meu príncipe na infância, ok. Mas e depois, né? Eu conheço da minha família, inclusive, que é o meu menino, né? 20, 30 anos, é meu menino. Não, pera, não é mais seu menino. Né? Então, assim, isso também afeta. Eu não estou aqui só culpando, não é isso. Uhum. Mas isso afeta essa criança na vida adulta? Com certeza. Eu já ouvi mães chamando os filhos de princeso. Princeso. Nem é nem príncipe. Meu princeso. Agora veja bem. O relacionamento conjugal dessa mãe e esse pai não estão legal. Não está bacana. A mãe, na sua falta, deposita no filho, porque antigamente eram 10 filhos, 6 filhos, 8 filhos, 5 filhos. Dificilmente alguém tinha 2 filhos, e quando isso acontecia é porque teve algum problema físico que não conseguiu gerar mais. Mas antigamente a família era muito grande. Hoje não, hoje tem um, tem dois, e quando tem 3, falam: Ó, quantos filhos você tem? Então, Não tem TV em casa? não tem TV em casa? Né? E o que acontece? Começa-se a depositar toda a expectativa, né, em cima de 1 ou 2 filhos. Toda a expectativa, todo o carinho, a criança começa a transbordar de amor, e aquela coisa vai transbordando sobre a vida da criança, e o vínculo deles vai se fortalecendo tanto que ele vira o menininho da mamãe. E aí vira um princeso mesmo. Não necessariamente sexualmente, como pode parecer, mas fica um príncipezinho. Né? Eu já vi festa de aniversário onde o menino chegou, tinha um harém e pessoas assim carregando ele em cima de um trono. Olha a simbologia disso. Então, está faltando, sim, homens raízes, meninos fortes. Inclusive, eu vi também um religioso, que eu não sei se padre ou pastor, falando que a grande responsabilidade desses homens machistas ou Nutella são das mães. E eu vejo que é das mães, né? A gente vê muita mulher falando assim: ah, mas e o pai não entra, né? Mas a Justo. função de cuidar
penso eu, né? Me corrija se eu estiver errada, ela vem da mãe, né? Assim, o estar mais perto. O pai, lógico, participa, tem que estar junto, fazendo as obrigações dele enquanto pai e tudo. Mas eu vejo por mim, né? A nossa casa, passo muito mais tempo com a nossa filha do que meu esposo. Então, assim, tem coisas que é eu que tenho que ensiná-la. Sentar na mesa para comer, educar em algumas situações, né? Na hora de sentar, na hora de conversar com as pessoas. Vem da mãe. Claro que o pai participa, obviamente, né? Mas não é que ele participa, ele tem as obrigações enquanto pai. Mas são os papéis, Júlia. São papéis São diferentes. papéis diferentes. Quando eu falo que a culpa é da mãe pelo filho ficar machista, é porque, no meu caso, a minha mãe ficou viúva bem jovem. Então, ela criou 3 filhas e um filho sozinho. Foi muito difícil ela passar para o meu filho valores, Pro seu irmão. exato, valores para o meu irmão de homem. E meu irmão fala nisso até hoje, o quanto foi difícil para ele. Por quê? Porque uma mãe não pode ser pai e mãe. Por mais que ela tente, por melhor que ela seja, por mais maravilhosa, esforçada, ela só pode ser mãe. Mas às vezes essa mãe não tem um pai presente e ela sofre. Mas ela pode eleger um tio de confiança, um professor, ela pode eleger um avô, né? Aproximar com bastante segurança. E existe uma dica que nós damos muito em consultório, quando a mãe não tem uma figura masculina, para dar de referência a esse filho, para formar um homem, sabe? Formar esse homem, que é o jiu-jitsu. Colocar em artes marciais, porque lá ele vai aprender a ser vencido e a vencer. Ele vai se identificar com outros homens, como outros homens fazem. Mas um dos problemas é esse, que muitas mães estão sem a figura do parceiro para educar esses filhos. E essas mães têm que trabalhar fora, têm que dar conta de cuidar de casa, têm que fazer tudo isso que fazem e ainda tentar ser pai é impossível. Então, a dica é essa, né? Sempre colocar para fazer um esporte de homem e de preferência de contato e de força, para que ele possa desenvolver essa força masculina que todo homem menino tem. E Dulce, a gente falou aqui de quem foi essa mãe na infância, quem foi esse pai na infância, que, né, como você mesmo falou, depende, mas existe aí uma probabilidades. Muito bem, esse casal agora, essa mãe gerou esse filho, a outra família, a mulher, se juntaram, começaram a namorar, casaram. Aí vem o primeiro filho, que é onde começam a acontecer muitas vezes os problemas também. Vem de forma diferente, porque agora entrou um segundo, um terceiro serzinho na família, né? Aí entra a questão do que pode, do que não pode, do avô querendo ser o pai, da avó querendo ser a mãe. Como delimitar isso, né? Que é onde começam as brigas, porque assim, a gente vê muitos casos, né? Até mesmo na internet, eu me dava bem até vir meu filho, me dava bem até nosso bebê nascer. Tem aqueles casos que eu até te mandei um vídeo bonito, né? Da sogra que foi ajudar a fazer comida, limpar a casa. E aí entra aquelas questões. Para quem não teve isso, para quem a vida ensinou que isso não pode, entrona. Mas para quem ou teve uma relação ok na infância, que viu, né, as Aceita o sogras, cuidado. aceita o cuidado. Não tem isso, por isso que eu falo para você, não existe o certo e o errado, existe a visão de mundo que você foi O bom ensinado. senso. E o bom senso também, obviamente. Mas nesse contexto, a gente pode falar que os netos eles mudam, porque você olha e fala assim, é meu filho de novo nascendo. Ou é minha filha de novo nascendo. Né? A gente brinca que quando a família do pai pega a criança, brinca, nossa, tem os olhos do tataravô, né? Tudo é do pai, né? Eu brinco com meu esposo, O né? branco Tudo é dos do olhos pai. é do pai. Exatamente. A Então, Clarice tem assim, o branco dos olhos do Wesley. exatamente. Então, assim, nesses contextos, né? E também o outro lado é a mesma coisa também. Isso existe e por que isso, né? E como também delimitar para não tirar.
eles do direito de ser avós, mas opa, peraí, é só até aqui, minha amiga. Daqui para cá é eu e seu filho, ou é eu e aí a sua filha. Olha só, nós estávamos falando sobre processo, né? Lembra do processo do namoro? Paquerou, namorou, noivou, casou. Então, também existe um processo para depois do casamento. Muitas pessoas, especialmente em pessoas mais religiosas, logo que casam, já quer engravidar, sem curtir aquele tempo de casados. Porque algumas pessoas pensam, Júlia, que filho une casal. Filho separa casal. Forte, né? Filho não une casal. Pensa bem, se esse casal acabou de se casar, está em adaptação, um ainda não deu um pé do outro. Quando segue o processo normal, eu não vou falar normal, tá, gente? Eu vou falar assim, usual, né? Um processo saudável. Namoro, noivado, casamento, pelo menos 2 anos para se conhecer, perceber os sinais, aí se casam, passa um tempo sozinho, se adaptando, se conhecendo, se entendendo. Meu filho demorou 12 anos para ter o primeiro bebê deles. Ai, mas é muito tempo? Eu também achei, mas assim que eles quiseram. E tá ótimo, tá tudo bem isso. E aí nasce a primeira criança. Se acabaram de se casar, eles ainda não se conhecem. Os conflitos começam. Olha, quando nasce um bebê, quando a mulher engravida, começa o enjoo, começa a dor nas pernas, começa a dor nas costas. O marido, o homem, ele vai participar do lado de fora. Agora a mulher participa do lado de dentro. E não é incomum ouvir as mulheres reclamando que se sentem sozinhas na maternidade. Por mais que esse homem se sinta ali participativo. É uma experiência física só dela. Ele pode dar todo o apoio, todo o cuidado, mas a experiência é visceral, é ela. E ela acaba muitas vezes se sentindo sozinha. E o homem também, né? Ele só vai cair a ficha ali, ele fica feliz quando o neném começa a mexer. Isso vai acontecendo. O processo da criança em formação já começa a separar um pouco o casal. E quando esse bebê nasce, que precisa de cuidados? O peito racha, a atenção do homem, a atenção da mulher, que era toda do homem, agora está dividida com a criança. Então a mulher vai entrar numa caverna por pelo menos 2 a 3 anos, porque ela precisa dar conta da sua cria, ainda que ela tenha babá, ainda que ela tenha mãe, ainda que ela tenha uma rede de apoio. Ela tem que dar conta daquela cria e ela vai se afastar um pouco desse homem. E se não desenvolver um relacionamento maduro com o tempo e viver um processo do recém-casamento, eles vão se afastar. E é, na maioria das vezes, nesse período que podem ocorrer traições e outras coisas que danificam o casamento. Ou seja, ali não é só um caminho de sogra e nora e genro. Existe todo um processo também de você Respondi a entender. pergunta. Respondeu uma pergunta e faltou uma parte, mas Ah, achei interessante, Du, se a gente pontuar essa parte que faltou, no seguinte contexto, delimitar. Ali você colocou a questão dos pais, né? Dos pais. E aí é onde entra muito a dependência emocional também, não entra? Porque aí você me pontuou o seguinte, que os filhos, eles não juntam, os filhos separam. Ok. O casal muda, ok. Para onde eu reclamo? Com quem eu reclamo? Na maioria das vezes é com os pais, não seria? Então, assim, o marido vai reclamar com a mãe, vai reclamar com o pai, a esposa vai reclamar com os pais dela, com a mãe, geralmente. E é onde entram as interferências. Que às vezes você nem sabe por que, que a pessoa está entrando, mas a pessoa está entrando porque alguém falou de você para ela. Seria mais ou menos isso também? seria nessa hora que, se é um sogro, uma sogra, uma mãe, um pai saudável, que tenha bom senso e maduro, ele vai dizer assim: meu filho, esse período do neném recém-nascido é assim mesmo, mas isso vai passar, isso vai se acomodar,
daqui a pouco vocês voltam. A própria mãe ou pai pode se oferecer para ficar com o bebê uma noite, para dar um vale night para o casal. Vários combinados podem acontecer. Os pais aconselharem ele a falar com a esposa sobre aquilo, aconselhar a esposa a falar com o seu parceiro sobre aquilo. Então, há muitas formas de do casal, dos pais interferirem de forma boa. É uma escolha interferir de forma ruim ou não? Pode ser uma escolha? Pode, né? Se não tem uma inteligência emocional, se não tem um autoconhecimento, pode ser uma escolha sim. Escolher jogar aquele casamento para cima ou escolher jogar o casamento para Para baixo. baixo. Já houve casal que nós atendemos que de vez em quando, dependendo do problema que nós estamos enfrentando, nós procuramos a rede de apoio do casal. E eu procurei o pai do rapaz por uma questão mental. E ele respondeu assim: eu quero mesmo que eles se separem. Eu quero mesmo. E o casal queria ficar juntos. Então, é uma pessoa que eu não podia contar para ajudar aquele casal. Porque o sogro não gostava da nora. Até que ele tinha motivos para isso. Mas o rapaz que estava com ela não via motivos e ele queria continuar com ela. Ele queria lutar por aquela relação. E o pai discordava daquilo. Chegou até o momento que eles realmente se separaram. E o pai ficou muito feliz. E a mãe também ficou muito feliz quando esse rapaz se separou da Ou seja, esposa. é pensar na sua própria felicidade, esquecendo da felicidade Perfeito. do outro. Exatamente. São Exatamente. situações e situações, né? Casos de família. Mas, Dulce, a gente tem a questão muito polêmica também na internet, né? Que é bíblico até, inclusive, quando a gente fala de parentes, né? Família e parentes, né? E é importante, Parentela. parentela, exatamente. É importante a gente citar isso quando a gente fala de família, de três, de quatro, cinco pessoas. É o papai, a mamãe, os filhinhos e acabou. O pai e a mãe se tornam a parentela, então, sua. Isso. E aí, quando você consegue entender isso, que você não está, pelo menos é o que eu entendo, você não está deixando de lado o seu pai, deixando de lado a sua mãe, esquecendo eles, mas está, sim, trabalhando as pessoas que estão ali, que são hoje a sua família. É um amadurecimento isso? Isso. Chegar à maturidade. Família nuclear é a família atual. Pai, mãe, filhos, né? E a família estendida. Avós, tios, pai, mãe, é a família estendida. Não significa que deixou os pais. Significa que o processo de vida continua. Então, é o próximo passo. Você sabe que aconteceu uma situação interessante lá em casa, que foi o seguinte, olha só. A... O meu esposo ficou doente, adoeceu, e a minha mãe não mora aqui no Rio Grande, mora no Rio Grande do Sul, não mora aqui, e ela também ficou doente. Né? Então os dois estavam ruins, o Wesley aqui e minha mãe lá no sul doente. E aí eu comentando com a nossa filha, ela tem 5 anos, eu falei para ela assim, caramba, o tio Edu tá cuidando da vovó e mamãe tá aqui cuidando do papai, mas o tio, meu irmão precisava fazer alguma coisa, ele tinha que se ausentar da cidade. E aí, no fim das contas, a minha filha chegou e falou assim, mamãe, e agora, quem vai cuidar da vovó? Vovó vai morrer? E eu falei assim, não, filha, a vovó vai ser cuidada lá, o seu irmão, o seu tio vai ajudar. E ela assim para mim, mas ela não é a sua mãe? E aí, como explicar para uma criança de 5 anos, né? E aí eu fui no lúdico. A vovó Regiane é a mamãe da mamãe, sim. Mas aqui a nossa família é o papai. A mamãe não vai deixar de ajudar. Se a vovó precisar de dinheiro para comprar remédio, precisar de alguém para pagar para ajudar, a mamãe vai ajudar. Mas a função da mamãe agora é cuidar do papai e depois da Clarice. E aí, olha a minha filha. Você conhece minha filha, você sabe que ela é esperta, né? A Muito. bichinha é um Não tem ninguém a diferencial. puxar. E aí ela me solta assim: então, quando eu tenho meu marido, eu tenho que cuidar dele e não de você? E E aí aí você foi engoliu aquele seco? ponto, engoli seco e disse:
Exatamente isso, minha filha. Então, assim, Exatamente isso. se você ensinar isso, eu me coloquei no lugar, de repente, da minha mãe como sogra e da minha sogra também, no sentido assim, caramba, ela nem tá na idade e eu já tive que passar por isso, né? Eu Mas é já tive assim. que ensinar ela que o marido dela, que a família que ela vai ter, vai ser mais importante que eu. Então, eu senti um pouquinho na pele o que é isso. E é difícil, não é fácil. Não, não Você é fala difícil. muito da questão do amadurecimento, de aprender a amadurecer. E isso é um processo que não é de hoje. Meu filho casou, vou ter que aprender a ser maduro o É um processo de suficiente. vida É um inteira. processo de vida que a gente Não muitas está vezes dando precisa de conta? Vai terapia. para terapia. Não está dando conta do se eu quero interferir, eu quero que venha comer em casa, eu sofro, minha pressão sobe. Vai para terapia. Ah, mas eu vou para terapia para aprender a perder meu filho? Sim, Sim, sim. para aprender a deixar o seu filho a ser feliz. Ser feliz lá, porque o que a sua nora dá, você não pode dar para ele. Exatamente. E a questão, né? A gente não tocou no assunto ainda, mas é importante a gente frisar do narcisista, né? Os narcisistas eles estão tanto do lado ali sogro-sogra, como também do casal. Então é importante detectar até que ponto a sua esposa, o seu marido, não está sendo um narcisista a ponto de não deixar você ir ao encontro dos seus pais, mas também os seus pais a que ponto serem narcisistas de não estar deixando você tá ali com a sua esposa, com o seu cônjuge. Como entender isso? O que é um narcisista nesse sentido? Você conseguiu entender a minha pergunta? É Você porque me deixou assim, de saia, eu não saia quero, justa não agora. quero estar em lados, né? Eu sou Nora, não quero estar colocar lados, mas é importante frisar mais uma vez, né? A gente não está falando aqui de uma relação só de mãe do marido Você e, está né? falando de narcísico ou De narcisista? narcisista Patológico. mesmo, Narcisista exatamente. patológico, que é quase um, um serial killer, É quase isso. Só não vai para os finalmente. né? Ah, é, faz a sua pergunta Essa questão novamente. do narcisista, é quando entender que a mãe, o pai, ou o seu marido, a sua esposa tem isso. Até onde entender essa questão? Tem que ver a função. Ah, vamos então delimitar. O casal, casados, tem os pais e um dos dois é narcisista. Tá. Tem que entender qual a função daquele filho dele que se casou. Se é a ovelha negra, que não obedece, aquele que resolveu viver uma vida diferente, não viver sob o domínio da mãe, que é extremamente rejeitado, ou se ele é o filho dourado. Hum, Se ele é o filho de ouro, o filho dourado, raramente ele vai fazer o que a mãe não quer. Vamos dizer que é a mãe aqui ou o pai que seja o narcisista. Ele não vai fazer o que a mãe não quer. Se a mãe aprovar o marido, ela se casa. Se a mãe não aprovar, ela não se casa. Agora, se o outro é o ovelha negra, ele vai ter que pagar o preço de contrariar esse narcisista. Então, ele vai ser jogado pedra o tempo todo, porque ele não presta, porque ele não cuida dela, porque eu sou uma abandonada, porque ele me bateu. uma série de coisas. Responde? Responde. Eu acho que tudo se responde com uma única coisa, bem simples: terapia. E o mais cedo possível, melhor. O Se eu sei. narcisista, ele só vai à terapia acompanhando o outro para controlar a terapia do Do outro. Ele nunca vai à terapia admitindo que ele precisa de ajuda. E quando ele vê o outro crescendo, ele dá um jeito de tirar o outro da terapia. Então, o narcisista ele não chega no processo terapêutico jamais. Ele só vai por um motivo, para manipular o outro. O Ou outro seja, que ele vocês leva. psicólogas têm que ser mais espertos que os narcisistas. E nós somos. E Só. nós somos. Sabe por quê? O narcisista ele é muito previsível. É muito fácil detectar o narcisista, o patológico mesmo. É muito fácil. E como é que é? Conta pra gente. Ó, primeiro, é sempre manipulação. Ele vai aparecer para o outro como o salvador da pátria, o maravilhoso.
o lindo, o querido, o presente. Porque a vítima dele é extremamente insegura e precisa de um amor sobrenatural, um amor que a preencha. Então, o narcisista, ela se torna vítima fácil, presa fácil do narcisista. Quando ele consegue captar, ele tira aquele suprimento emocional e a pessoa que é a que foi presa na rede do narcisista começa a se sentir culpada, procurando o que, que ela fez para que ele mudasse tanto. E ela começa, então, a viver tentando fazer com que ele volte a ser como no começo, achando que ela é a culpada de que ele tenha mudado. E ele realmente se aproveita disso, fala: eu estou assim porque você fez isso, porque você fez isso, e ela começa a acreditar que o problema é ela. E assim vai seguindo a relação. Quando ele quer e tem interesse em alguma coisa, ele dá uma porção de carinho. Aí a vítima pensa: ele voltou. De repente ele tira. Mas ele só dá com uma finalidade. E ele, Tira. ele só dá porque ele tem interesse em algo. A Dulce, mas isso é consciente? Sim, consciente. Dulce, nosso tempo está acabando. Ah, Entrevista, né? Tem muitos assuntos para se falar. A gente entende que não é um processo do que é que você ocupa na família, do cargo que você ocupa, né? Seja de nora, seja de sogra, seja de avó, de filho, de neto, enfim, é um processo que exige um tratamento terapêutico, um né? Uma busca, um autoconhecimento. Desenvolver autoconhecimento inteligência emocional, autoconhecimento, e um pouquinho de autopercepção. autoestima E também, isso né? que eu ia complementar, autovalorização. Começar a se valorizar. Porque uma mãe que está sempre buscando no outro o suprimento, é porque ela não encontra nela. Cada um de nós tem que encontrar em nós mesmos o que nós precisamos. É isso aí. Gente, então esse foi o nosso assunto, né, do nosso primeiro Sem Roteiro. Falamos aí de sogra, nora, falamos aí sobre as mães narcisistas, os filhos princesos, né? Meu Deus do Princesas. céu, os filhos princesos. Enfim, a geração Nutella que está vindo por aí, que precisa voltar às raízes em algumas Mas situações, você né? percebe que existe um movimento de recuperação dos homens raízes? Amém, né? Não falando Sou mãe sobre, de menina, eu quero um filho assim nem para minha falando filha, sobre um marido assim machismo. para minha filha. Não é isso que eu me refiro, que machismo e macho são coisas diferentes. E a sociedade precisa de machos. É isso aí. Ainda bem que eu tenho um em casa. Eu também. Gente, muito obrigada, né? Registrar aqui a presença da nossa querida fotógrafa Wesleyane Matos, a Ai, Wes, ex maravilhosa. que está aqui fazendo uns cliques nossos aí que depois vocês vão ver. Obrigada aí pela sua participação aqui, né, Dulce? Obrigada mesmo. Me chama de novo. Chamarei, pode deixar para a gente tratar de outros assuntos. E para você que está em casa, próxima semana a gente vai falar de um assunto muito, muito, muito interessante para você que quer emagrecer até o carnaval. Diz a doutora Cris, que é a nossa convidada, que dá para perder até 5 quilos ou mais em 21 dias com jejum intermitente. Quer saber como? Tem que assistir o cast do Bom, tem que estar aqui ligadinho no site Bom da Notícia e tem que assistir os nossos vídeos do Sem Roteiro. Então não perca essa entrevista. Compartilhe também a entrevista da Dulce. Se você sentiu aí as dores, né? Se entendeu, se conectou aí com o assunto, seja você a nora, seja você a sogra, compartilhe, passe essa informação adiante e busque uma ajuda terapêutica. Estou à Dulce, disposição. muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Eu Um grande beijo, você já sabe, Beijo, mora no meu beijo. coração. Você também. É isso, gente. Obrigada e até a próxima.